Olá! Se o seu nariz já não sente os cheiros como antes, isso é o que pode estar acontecendo. Era uma manhã comum, a cafeteira ainda estava ligada, o pão na mesa, a casa começando a acordar. Ele pegou a xícara, aproximou do nariz, respirou fundo e nada, nenhum cheiro. Ele sabia que era café pela cor, sabia que era café porque tinha acabado de passar, mas o aroma tinha desaparecido. E aí veio aquela frase que muita gente fala baixinho: acho que eu não sinto mais o cheiro como antes. Para tudo, um segundo. Porque o que eu vou te contar nos próximos minutos pode mudar a forma como que você escuta o seu corpo e o corpo de quem você ama. Perder o cheiro por alguns dias, numa gripe, numa rinite forte, num nariz entupido, pode acontecer, mas na maioria das vezes é simples, passageiro e tem tratamento. Mas quando o olfato vai embora devagar, quando a comida fica sem graça, quando o café perde o aroma, o corpo pode estar tentando avisar alguma coisa. E aqui está a chave do vídeo inteiro. A perda do olfato nem sempre é um problema só do nariz. Às vezes o nariz é só a porta de entrada de uma história muito maior. Eu vou te mostrar essa história em 4 degraus. Vamos sair do mais simples, rinite, sinusite, nariz entupido, até subir ao ponto em que o olfato toca diretamente o cérebro. E é lá em cima, no último degrau, que mora a causa que quase ninguém imagina. Aqui começa apagando o cheiro, só depois, muito depois, chega na memória. No caminho, eu vou te contar 2 descobertas que parecem ficção científica e no final eu vou te ensinar passo a passo uma técnica feita em casa, uma das mais usadas no mundo para recuperar o olfato depois de viroses, depois de Covid. Porque o nariz fala. A pergunta é: você está escutando? Mas antes, se você conhece alguém que vive dizendo a comida está sem gosto ou não sinto mais o cheiro de nada, mande esse vídeo para ela agora, porque chegou a hora dela ouvir isso. E já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Depois me conta aqui embaixo. Você perdeu o olfato depois de uma gripe? Depois da Covid? Ou foi acontecendo aos poucos? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Antes das doenças, uma ideia simples que destrava tudo. Cheiro não é magia, cheiro é molécula. Quando você sente café, alho ou perfume, partículas minúsculas estão saindo daquilo, viajando pelo ar e entrando no seu nariz. Só que elas precisam chegar num lugar muito específico, lá no alto, quase no teto do nariz. É ali que ficam os receptores de olfato que transformam o cheiro num sinal elétrico. Esse sinal sobe pelo nervo olfatório, passa por uma estrutura chamada bulbo olfatório e chega até o cérebro. E guarde esse detalhe, porque eu volto nele lá no topo da escada. De todos os sentidos, o olfato é o que tem a ligação mais direta com as áreas da memória e da emoção. É por isso que um cheiro consegue te jogar 20 anos no passado num segundo. O olfato não é um luxo, é uma das formas mais profundas que o cérebro usa para gravar a sua vida. Para você sentir cheiro, 4 coisas precisam funcionar. O ar precisa entrar, o sensor precisa responder e o corpo precisa ter matéria-prima para manter esse sistema. E o cérebro precisa interpretar esse sinal. Essa é a escada inteira. Degrau 1, o ar não chega. Degrau 2, o sensor desligou. Degrau 3, falta combustível. E degrau 4, o sinal chega até o cérebro, mas a interpretação pode falhar. Vamos subir. Degrau 1. O mais comum de todos. A pessoa chega e diz: meu nariz vive entupido, tenho rinite desde criança, vive com sinusite. E agora parece que perdi o olfato ou o paladar. Aqui, muitas vezes o problema não é o nervo do cheiro. O cheiro está no ar, o sensor está lá em cima funcionando, mas o ar não consegue chegar até ele. A rinite alérgica incha a mucosa. A sinusite crônica também. Secreção, inflamação. Os pólipos crescem como pequenas bolsas de carne dentro do nariz. Um desvio de septo entorta o caminho do ar. Resultado, o ar não sobe direito até o teto do nariz e o cheiro não é captado. E aqui está o ponto que confunde quase todo mundo. A pessoa diz: perdi o paladar. Mas grande parte do que a gente chama de sabor depende do seu nariz, do olfato. Você ainda percebe salgado, doce, azedo, amargo, umami. Mas o gosto específico da comida depende muito do cheiro. Por isso que a queixa quase sempre vem dupla. Perda do olfato e paladar ao mesmo tempo. A boa notícia: esse é o degrau mais fácil de tratar. Tratar a rinite, controlar a sinusite, avaliar pólipos com otorrino, usar spray nasal do jeito certo quando indicado. Mas tem um aviso que vale ouro: spray nasal não é tudo igual. O corticoide nasal orientado por médico pode ajudar muito na rinite e também nos pólipos.
já aqueles descongestionantes de farmácia que abrem o nariz na hora, usados todo dia, dão efeito rebote, viciam e vão estragando a mucosa. A pessoa usa para desentupir e fica cada vez mais entupida. Então o recado desse primeiro degrau: se o seu nariz vive bloqueado, o cheiro sumiu, não aceite isso como normal. Pode ser uma porta fechada, e a porta fechada muitas vezes dá para abrir. Agora vamos para o degrau número 2. A pessoa diz: meu nariz não está entupido, eu respiro normal, mas depois de uma virose, depois da Covid, o cheiro nunca mais voltou. Será que é teu caso? Esse foi um dos grandes dramas da pandemia. Eu senti isso na pele, 2 vezes. Descobri que o olfato podia sumir de repente, com o nariz totalmente livre. E isso é quebra de lógica. A pessoa pensa: se eu respiro bem, por que não sinto cheiro? E não sente cheiro de nada, perfume, café, nada. Porque aqui o problema não é a porta, é o sensor. E olha que coisa fascinante. No caso da Covid, o vírus não ataca só a passagem do ar. Ele afeta principalmente as células de suporte do olfato, uma espécie de equipe de manutenção do neurônio do cheiro, que protege e alimenta o sensor. Quando essa equipe adoece, o sensor desliga, mesmo sem ter sido destruído. Por isso, a perda de olfato aparece de uma hora para outra. E por isso, na maioria das pessoas, ela volta. E às vezes rápido, às vezes depois de semana ou meses. Quando o sistema se recupera, o sensor religa. Mas tem um detalhe que desespera muita gente. Às vezes o cheiro volta errado. O café tem cheiro de lixo. A carne cheira podre. O perfume dá náuseas. Isso tem nome: parosmia. É horrível, mexe com o apetite, com o humor, mas na maioria das vezes é sinal de que os fios do olfato estão se religando. Religando imperfeito antes de religar certo. E não é só vírus que machuca esse sensor. O cigarro agride devagar, ano após ano. Uma pancada forte na cabeça pode romper os filamentos delicados que ligam o nariz ao cérebro. Produtos químicos inalados todo dia também causam dano. Então, para vocês lembrar bem do degrau 2, o ar chega, mas o sensor não responde. E é exatamente aqui que entra o treino olfativo que eu vou falar lá no final do vídeo. Degrau 3. Agora imagine uma obra que nunca termina. É isso o que acontece dentro do seu nariz. Os neurônios do olfato têm uma característica rara. Eles se renovam ao longo da vida inteira. Mas toda renovação precisa de matéria-prima, precisa de tijolo, precisa de cimento. E quando falta material, o sistema perde desempenho. Aqui entra a causa de perda de olfato que mais passa batido e que, para mim, é um dos pontos mais importantes do vídeo, porque ela pode imitar algo muito mais grave. A vitamina B12, quando ela está baixa, a pessoa pode ter formigamento nas mãos, nos pés, desequilíbrio, cansaço, anemia, lentidão de raciocínio. E aqui mora uma das maiores pegadinhas da medicina. Tem gente que chega esquecida, confusa, andando pior, sem energia, e a família já começa a temer demência, Alzheimer. Aí, o exame de sangue mostra uma deficiência importante de B12. Corrigida a tempo, muita gente melhora muito. Não porque um Alzheimer foi revertido, mas porque, em muitos casos, nunca foi Alzheimer. Era uma causa tratável imitando algo grave. Quem tem mais risco de B12 baixa? Gente acima dos 50 anos, 60 anos. Quem usa remédio de estômago, tipo omeprazol, por muito tempo. Quem fez cirurgia bariátrica, vegetarianos e veganos sem suplementação. Quem tem gastrite. Por isso, antes de aceitar que uma perda de memória é simplesmente idade ou simplesmente demência, converse com o médico sobre investigar as causas reversíveis: B12, tireoide, anemia, glicose, rins, fígado. É básico, é barato e pode mudar numa história. Outro nutriente importante é o zinco. Ele participa do paladar, do olfato, da regeneração dos tecidos, e a falta dele se associa à alteração de cheiro e gosto. Mas atenção, isso não é autorização para sair tomando zinco por conta própria. Zinco em excesso derruba o cobre do corpo e causa problemas sérios também. O caminho certo é investigar e repor se faltar, com orientação profissional. E ainda vem os remédios. Vários medicamentos mexem no olfato e no paladar em algumas pessoas. Certos antibióticos, alguns remédios de pressão, medicamentos neurológicos, quimioterapia. Nunca suspenda remédio sozinho. Mas se o cheiro mudou depois de começar uma medicação nova, leve essa informação até seu médico. Às vezes o detalhe que parece bobo é a chave da investigação. Ajustando alguns pontos, a gente recupera o olfato. Só com isso, só com detalhes. Você não precisa aceitar a perda de olfato como destino, precisa investigar o que está faltando. Agora,
Degrau 4, o topo da escada, o degrau que pede mais cuidado, me escute com atenção e com calma. Perda de olfato sozinha, isolada na maioria das vezes, não é doença grave no cérebro. Não é para sair desse vídeo pensando, perdi o cheiro, então tenho Alzheimer. A medicina não funciona assim. Mas lembra do detalhe que eu te pedi para guardar lá no começo. Que o olfato é o sentido mais grudado nas áreas da memória e da emoção. E agora é que isso faz sentido. As áreas que processam os cheiros ficam coladas em duas centrais do cérebro. O hipocampo, que organiza a memória, e a amígdala, que dá carga emocional às experiências. O hipocampo monta a cena, a amígdala injeta o sentimento. É por isso que um cheiro não traz só uma informação, ele traz uma cena inteira de volta. O cheiro da casa da avó, aquela broa saindo do forno, o cheiro do pãozinho quente, o cheiro da chuva. Você não lembra só do cheiro, você lembra de onde estava, de quem estava junto com você, do que você sentiu. Cheirar é uma máquina do tempo neurológica. E é justamente por essa proximidade que algumas doenças neurológicas conseguem afetar o olfato cedo, muito cedo. No Parkinson, a perda do olfato é muito comum e pode aparecer anos antes do tremor, da rigidez, da lentidão. Mas o ponto fundamental é esse. A maioria de quem tem perda de olfato nunca vai ter Parkinson. O que preocupa não é só sentir cheiro, é o conjunto. Perda de olfato persistente junto com constipação importante, sono muito agitado, que a pessoa se mexe e chuta os outros que estão do lado. Sonhos vívidos, rigidez, lentidão, mudança no jeito de andar. Aí a história muda. No Alzheimer e em outras demências, a alteração do olfato também é estudada como possível sinal precoce. Principalmente a capacidade de identificar cheiros. Não é só sentir fraco, é não reconhecer. Isso daqui é cheiro de morango. A pessoa não lembra o que é esse cheiro. A pessoa sente uma coisa, mas não sabe dizer se é café, se é limão, se é fumaça. E isso importa, porque identificar um cheiro exige nariz, nervo, cérebro trabalhando em conjunto. Se o nariz capta, mas o cérebro não interpreta, a falha pode estar mais acima. E aqui entra a descoberta que eu te prometi. Em 2025, pesquisadores alemães ligados à Universidade de Munique participaram no estudo da revista Nature Communication, investigando como o Alzheimer começa a apagar o olfato. Eles viram que as conexões entre o bulbo olfatório e uma região profunda no cérebro ligada à atenção podem ser danificadas cedo. E que as próprias células de defesa do cérebro, chamadas micróglia, participam dessa perda de conexões. Em bom português, a fiação que processa os cheiros pode começar a falhar antes de a memória dar sinais claros. Isso não significa que cheirar um potinho diagnostique Alzheimer, não diagnostica, mas ajuda a entender porque a ciência está estudando o olfato como uma pista simples, barata e precoce de risco de demência e Alzheimer. E tem um sinal vermelho, raro, que eu quero que você guarde. Perda de olfato de um lado só, que vai piorando aos poucos, sem rinite, sem gripe, sem covid, precisa de uma investigação séria, porque alterações estruturais nessa região existem. É incomum, mas é o tipo de coisa que não se ignora. E foi nisso que eu pensei quando aquele senhor do café me disse que não sentia cheiro havia meses. Não pensei em Alzheimer, nem em Parkinson. Pensei, isso precisa ser investigado. No caso dele, felizmente, eram causas tratáveis, B12 baixa, inflamação crônica no nariz. Tratamos, foi pro otorrino e ele melhorou. Mas o nariz dele me obrigou a olhar além do nariz. E já que estamos falando da estrada que liga o nariz ao cérebro, deixa eu te contar a segunda descoberta. A que talvez te faça largar esse hábito hoje. Existe um estudo publicado na Scientific Reports que levantou uma hipótese impressionante. Em camundongos, os pesquisadores observaram que uma bactéria chamada Chlamydia pneumoniae conseguiria alcançar o sistema nervoso pelo caminho do nervo olfatório e nesse processo estimular alterações ligadas à proteína beta-amiloide, que é estudada no Alzheimer. Mas calma, esse estudo foi feito em camundongos, não é prova que cutucar o nariz causa Alzheimer. Não é para pânico, mas ele acende uma ideia biologicamente interessante. O nariz tem uma conexão muito próxima com o cérebro e ficar machucando a mucosa, criando feridas, inflamação. Além de ser um hábito péssimo, não é tão inocente quanto parece. E como a perda de olfato quase nunca deve ser lida sozinha, conhece os sintomas e sinais silenciosos que costumam viajar junto com ela? Para não diagnosticar ninguém, mas para você saber o que observar? O jeito de andar muda. Passos mais curtos, arrastando o pé, insegurança para virar.
as mãos ficam desajeitadas em tarefas automáticas, abotoar a camisa, digitar no celular, erra tudo, amarrar o cadarço, acertar a chave na fechadura. A pessoa erra. Distância. Solta o copo um pouco antes da mesa. Tropeça num degrau que sempre subiu. Repete a mesma pergunta poucos minutos depois. Não é teimosia, é memória nova que não está sendo gravada. Um sinal isolado pode não ser nada, mas perda de olfato persistente junto com um ou mais desses sinais merece conversa médica. Sem pânico, mas sem empurrar com a barriga. Agora a parte prática, a promessa cumprida, como recuperar o seu olfato. Se você teve perda de olfato depois de virose, Covid, gripe, envelhecimento, e o médico já descartou obstrução importante, uma das estratégias mais usadas no mundo é o treino olfativo. Pensa nisso como uma fisioterapia para o olfato. Você não cheira coisas aleatórias, você reensina o nariz e o cérebro a reconhecer. O protocolo clássico usa 4 cheiros bem diferentes: café, limão, cravo da Índia e eucalipto. Como fazer? Pegue 4 potinhos com tampa, um cheiro em cada, 2 vezes por dia, de manhã à noite. Abra o primeiro, aproxime do nariz, inspire com calma por cerca de 20 segundos. E aqui está o segredo que quase ninguém conta. Não é só puxar o ar, é tentar lembrar daquele cheiro. No café, pense no café. Visualize a xícara. Lembre do aroma passando. Você está ativando o cérebro junto com o nariz. Depois descanse. Alguns segundos depois, repita com limão, com cravo, com eucalipto. Todos os dias por pelo menos 12 semanas. O segredo é constância. Não é fazer 3 dias desistir. O cérebro aprende por repetição. Algumas pessoas melhoram em semanas, outras precisam de meses. Algumas não recuperam por completo. Mas é simples, é barato, é seguro. Dá para fazer em casa, principalmente na perda de olfato pós-viral. E como o olfato é a varanda do cérebro, esse assunto não termina no nariz. O mesmo cérebro que interpreta os cheiros também sofre quando você descuida dele. Então, eu quero te deixar 3 regras de ouro simples, de graça, que protegem a casa inteira. Primeira regra: durma de verdade, não é frescura. É durante o sono profundo que o cérebro liga um sistema de limpeza que à noite lava as proteínas tóxicas ligadas ao Alzheimer, aquelas que vão se acumulando ao longo do dia. Segunda regra: controle o açúcar. A ciência já apelidou o Alzheimer de diabetes tipo 3, porque o açúcar cronicamente alto no sangue inflama o corpo inteiro, inflama o cérebro e acelera exatamente o dano que eu descrevi hoje. Não é sobre consertar tudo, é sobre cozinhar mais, descascar mais, abrir menos pacotes industrializados. Cada refeição de comida de verdade é um pequeno ato de proteção do órgão que guarda tudo o que é você. E terceira regra: tire o cérebro da zona de conforto e mexa o corpo. O cérebro é como um músculo. O que você não usa, atrofia. Quem passa o dia só na televisão, na mesma rotina, perde reserva cognitiva. Aprenda algo genuinamente novo. Um instrumento, um idioma, um caminho diferente para a padaria. Porque isso obriga o cérebro a criar conexões novas em qualquer idade. Procure a avaliação se a perda de olfato durou mais de 3 ou 4 semanas. Se veio, de repente, sem gripe, Covid, rinite ou nariz entupido. Se é só de um lado, se vem piorando, se veio depois de uma pancada na cabeça, ou se aparece junto com tremor, esquecimentos frequentes, ou dificuldade de reconhecer cheiros. Qual médico procurar? Na maioria das vezes, comece pelo otorrino. Ele cuida da porta e do sensor. Se o nariz estiver normal, ou se houver sinais neurológicos junto, aí entra um neurologista. E não normalize que é persistente, principalmente no idoso, porque perder o olfato não é só perder o cheiro do café, é perder a segurança de sentir gás, fumaça ou comida estragada. É perder o apetite, é perder a memória afetiva, e qualidade de vida também é medicina. Lembra do paciente do café? O que me chamou a atenção não foi só ele não sentir cheiro, foi o tempo. Ele vinha com perda de olfato havia meses, tinha começado a achar normal. Ele só melhorou porque parou de ignorar. E talvez esse seja o recado mais importante do vídeo. Não ignore o seu olfato. Ele pode ser um dos primeiros alarmes silenciosos do seu corpo. E se você quer entender os sinais que o corpo dá antes de uma doença aparecer com força, eu reuni os primeiros sinais e os mais esquecidos de demência e Alzheimer nesse vídeo aqui na tela. Se você tem alguém que ama com mais de 60 anos, é o vídeo para você assistir agora. Clica nele. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.